Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de planejamento e controle da produção. Hoje a gente continua falando do plano de produção, que faz parte do plano estratégico de produção. Vocês lembram que eu deixei para vocês um exercício como esse aqui que está na nossa tela, onde vocês puderam fazer a avaliação de como está a produção e a demanda em diferentes cenários. O primeiro aqui, a gente tem uma produção constante e depois a gente tem como está a sazonalidade da nossa demanda. E vocês fizeram várias análises, chegaram aí a pontos onde o estoque vai para negativo no planejamento, quais ações poderiam ser traçadas e fizeram aí uma lição de casa. A partir daí, a gente tem diferentes cenários. Produção igual a demanda, onde o estoque é zerado e a gente trabalha com a filosofia do just-in-time. Depois, a gente tem produção por patamares, aonde a gente consegue atender mais próximo da demanda, mas não seguindo exatamente igual o just-in-time prega. Então, a gente tem diferentes alternativas. Na aula de hoje, a gente vai além. A gente não vai ficar parado simplesmente analisando esse gráfico. A gente vai ter que colocar aí também valores de custos. Por quê? Os custos de produção são extremamente importantes para a gente definir qual plano de produção realizar. E a partir dele, a gente pode concluir diferentes estratégias e avaliar, logicamente, aquela que, dentro das condições, faz o menor custo de produção possível. Então, qual ferramenta vocês acham que a gente deve ter na mão para fazer uma boa planilha de plano de produção? Se vocês falaram Excel, estão redondamente certos, porque o Excel passa a ser uma ferramenta super flexível, é utilizada por grande parte das empresas para a elaboração do plano de produção. Você pode mexer cada uma das células, fazer os links, fazer com que a planilha atualize automaticamente vários valores e a gente consegue ter no final aquela célulazinha apresentando o custo total de produção. E logicamente a gente vai ter uma função para minimizar esses custos. Legal? Vamos conhecer um pouquinho então dos conceitos que vão nos permitir elaborar essa planilha para determinar o plano de produção. Vocês estão vendo aqui, ó, para analisar o melhor cenário, precisamos de mais dados. Quais dados são esses? Vocês vão precisar da capacidade de produção, até quanto aquela linha de produção, até quanto aquela fábrica consegue chegar na sua capacidade máxima de produção. Qual que vai ser a definição de estoque de segurança? Quais são os custos inerentes, associados à produção? A gente já debateu um pouquinho nas últimas aulas sobre a questão da terceirização, do uso de hora extra. A gente sabe que a hora extra ela vai incidir em custos maiores. A terceirização vai necessariamente embutir o lucro do terceiro dentro do custo do produto e a partir daí pode ser maior. Então, a gente tem que ponderar várias situações. E tem a situação clássica também, aonde eu elevo muito o meu nível de estoque e esse estoque vai significar capital parado e isso vai gerar um custo financeiro do produto que está ali no meu estoque. Então, eu tenho que calcular muito bem esses custos. E, logicamente, eu tenho que ter a minha demanda. Qual que é a minha demanda? Qual é a minha sazonalidade e muito mais, e etc. Aqui, 3 pontinhos. A partir daí, com tudo isso na mão, a gente vai começar a elaborar a nossa planilha, começar a construir o nosso plano de produção. Vamos lá, vamos seguir e continuar. Imagina aqui, eu falei custos associados e aqui está um exemplo na tela. Eu tenho um custo de produção de R$4 por unidade, eu tenho um custo de produção, considerando uma hora extra, de R$6 por unidade, terceirização R$10, estoque para ser mantido paradinho lá
R$ 2, atraso na entrega R$ 20. Esse último ponto aqui, de atraso na entrega, ele é bastante importante. Normalmente, a hora que você tem um contrato, você precisa preencher, você precisa cumprir um determinado prazo de entrega. E isso pode incidir em multa. Quando eu trabalhava no setor de autopeças, eu trabalhava numa empresa chamada Plascar e a gente fornecia toda a parte de plástico para a indústria automotiva. Ford, GM, Fiat, então tinha as grandes montadoras como nossos clientes. E a gente celebrava contratos lá com multas, com cláusulas de multa estratosféricas. Imagina a situação, se por um atraso na entrega de um para-choque de plástico para-se toda a linha do Gol. A Volkswagen não poderia admitir isso e ela repassava para a autopeça, o fornecedor de autopeça, todo o custo e impacto de parar uma linha de produção. Então a multa era na casa dos milhões por hora parada, por minuto parado. Então a gente tem uma incidência aqui, um peso muito grande de atraso na entrega. Isso aí vai variar, logicamente, de cada um dos setores de produção, cada uma das áreas no nosso mercado. Legal. Pergunta para vocês, e essa não é fácil de ser imaginada e respondida. Como que eu chego num custo de produção? Por unidade. Eu vou ter que somar todos os meus custos inerentes à produção, ou seja, MOD, mão de obra direta, depois energia elétrica, que vai direto ali na máquina, fornecimento, custo da água, que vai direto ali na máquina, a água de arrefecimento para os motores, depois eu vou ter os custos relacionados à manutenção, eu vou somando todos esses custos durante o período, por exemplo, de um mês. E esses custos chegaram a R$ 1 milhão. Eu vou dividir pelo número de peças produzidas. Então, custo dividido por número de peças, eu vou ter isso aqui que está na tela de vocês, que é o custo de produção por unidade. Se eu tiver hora extra, vai ser um custo maior e assim por diante. No caso da terceirização é bem fácil. A gente vai ter o quê? Um custo por contrato. Eu celebrei um contrato onde o terceiro vai fornecer X número de peças a um determinado preço que foi pré-estabelecido. E por último, o estoque, como que a gente obtém? A gente pega o custo da mercadoria vendida, aplica o custo da mercadoria estocada, a gente aplica a taxa mínima de atratividade, o TMA, e a gente vai ter um custo relacionado ao estoque parado. Eu calculei tudo isso aqui. Normalmente quem fornece isso aqui pronto para nós engenheiros de produção é o departamento financeiro. A gente compartilha os custos que a gente tem anotados, a gente compartilha as planilhas ou o sistema de informação, seja um ERP, e isso busca-se todos esses dados aqui de custos. Eles são fundamentais, essenciais para a elaboração do nosso plano de produção. Legal, já sabemos como são obtidos. Vamos mergulhar aqui na nossa planilha. Eu vou mudar um pouquinho a tela de vocês para a gente ir etapa a etapa dessa planilha e constituir e vocês entenderem o nosso plano de produção. Pessoal, esse aqui é um exemplo de um plano de produção. Aqui a gente tem os elementos essenciais. Lógico, está bem simplificado para a gente fazer ter um primeiro entendimento, mas depois a gente vai inserindo novas variáveis e uma complexidade maior vai aparecendo. Então vamos lá. O que a gente precisa ter na mão para começar a elaboração? A gente precisa da demanda. Então, a demanda que está aqui, ela é obtida onde? Essa aqui é uma pergunta simples, vocês vão ter que saber responder. Aonde que eu obtenho a minha demanda? Se alguém já imaginou uma previsão de vendas, perfeito. Então eu preciso, através do método estatístico ou método correlacional, eu preciso determinar uma simples média, né, móvel, exponencial, e chego no meu valor de demanda. A partir daí, eu posso traçar a minha produção.
A produção, como a gente já viu na parte de orçamento, nós vimos que a produção ela vai depender de quanto de estoque mínimo que eu vou querer deixar na minha de segurança para a minha empresa não arcar com aquele custo de atraso na entrega. Então se estabelece aqui um plano de produção. A gente vai brincar bastante com isso aqui. Eu tenho uma planilhinha onde é possível simular esses valores. Eu vou dar as condições para vocês e vocês vão simular os melhores valores de produção para se chegar num custo mínimo. Mas vamos aprender com calma cada um dos conceitos para depois mergulhar numa simulação mais bem elaborada. Então vamos seguir no entendimento da nossa planilha. Tenho demanda, tenho produção. Produção menos demanda, 250 menos 200, sobrou 50 produtos. Eu produzi mais do que vendi. Estoque inicial, coloquei ele em negrito aqui. O estoque inicial, ele vai ser dado, vai ser, no caso da empresa, no caso real, vai ser contado. Você conta no último dia de dezembro, 31 de dezembro, meia-noite, você tem um estoque de 50. Então você vai começar o ano com um estoque inicial de 50. Então isso aqui na empresa, ele é contado, ele é apurado através do inventário de estoque, ou simplesmente se olha na ferramenta de ERP e se pega esse dado de estoque, e no nosso caso, no exercício, ele vai ser dado para vocês. Então, se eu tenho aqui 50 que sobrou da minha produção menos a demanda, eu tenho um estoque de 50, meu estoque final vai ser 100. Só lembrando os conceitos, já falei isso várias vezes, mas volto a insistir. Se eu tenho um estoque inicial de 50 no primeiro dia, no primeiro minuto de janeiro, eu produzi 50 a mais, eu vou ter no dia 31 de janeiro, às 23h59, eu vou ter quanto? 50 mais 50, eu vou ter 100 de estoque final. Qual que vai ser o meu estoque médio? O estoque médio, considerando uma equação linear, vai ser 50 mais 100 dividido por 2, meu estoque médio é 75. Se vocês tiverem uma curva diferente de estoque, vocês vão ter que fazer a integral para calcular a área dessa curva e vai ter o estoque médio disponível para vocês. No nosso caso, bem simplesinho, começa simples, depois complica, né? Mas bem simplesinho agora, a gente vai trabalhar com uma retinha bonitinha, 50 mais 100, a gente tem o estoque médio que está aqui, 75. Vamos lá, no outro mês, fevereiro, demanda 200, continuo produzindo mais que a demanda 250, sobrou 50 de novo, meu estoque inicial é 100. Opa, da onde surgiu esse 100? Essa aqui é fácil, hein, pessoal? Já vimos várias vezes. O estoque final de janeiro vai ser o inicial de fevereiro. Então, aqui, quase chegando à meia-noite do 31 de janeiro, eu tinha 100 de estoque. Quanto que eu vou ter no dia 1º de fevereiro? Logicamente, os 100 de estoque que estão aqui. Então, 100, ó, 150, 200, 200, 150, a gente vai ter sempre o estoque inicial sendo o final do mês anterior. 100 de estoque inicial, produzir mais 50, o final é 150. Estoque médio, 100 mais 150 dividido por 2, 125. Eu acho que vocês já entenderam. Então, a gente tem aqui uma sequência que a planilha vai calculando, vocês vão conseguir colocar fórmulas, e ela vai calculando aqui qual que vai ficar o panorama do meu estoque final, do meu estoque inicial, e uma linha que a gente tem que olhar muito é isso aqui, ó. Eu posso ter estoque negativo no meu planejamento? Até posso. Se eu quiser arcar com o custo de atraso na entrega, eu coloco um estoque negativo, ele vai virar uma multa para mim, pelo contrato, e eu banco essa multa, se eu quiser fazer essa estratégia. Mas, raríssimos são os casos. Agora a gente mergulha na segunda parte da planilha, e mais importante, a gente vai analisar quais são os custos inerentes a essa estratégia de produção. Se eu estou produzindo nesse volume que está aqui, o que isso vai acarretar em custos de produção para mim? Vamos lá, vamos fazer as continhas. E para isso eu chamei aqui a planilha anterior de custos associados. Então eu tenho aqui produção,
250, custo por unidade 4, 4 vezes 250, meu custo de produção é 1.000. Eu estou utilizando produção de turno extra ou hora extra? Não. Estou usando terceirização? Também não, porque esse modelo aqui está bem simplificado. Mas se eu estivesse usando terceirização, o que aconteceria? Se eu tivesse 50 de terceirização, seria 50 vezes 10, que é o custo, daria 500. E eu assinalaria nesse ponto aqui da planilha, volta lá, eu assinalaria aqui 550 vezes 10, teria um custo de terceirização de 500. A partir daí, a gente consegue calcular o próximo custo nosso, que é estoque. O estoque a gente calcula, lógico, pelo estoque médio. 75 é meu estoque médio, vezes 2, que é o custo de manter esse capital parado. 75 vezes 2, 150. Qual que é o meu custo do mês de janeiro? 1.000 de produção, 150 de estoque parado. O custo total é de 1.150. Tranquilo, pessoal? Vou fazer mais um exemplo aqui, aonde a gente vai ter uma novidade. Aqui vocês podem ver que o meu estoque ficou 0, mas ele ficou mais do que 0, porque está faltando 50 no mês de junho. Então ele virou atraso. Como que eu faço os cálculos? Eu tenho aqui produção, 250 vezes 4 dá 1.000. Eu tenho estoque 0, então 0 vezes 2 dá 0. E eu tenho um custo de atraso, que é 50 vezes 20. Olha o valor de atrasar um produto. Então, vai dar um custo de 1.000. Eu paguei de multa a mesma coisa do que eu tive de produção, de custo de produção. E isso eleva meu custo total a 2.000 no mês de junho. Se eu somar todos os custos, eu vou chegar no final do período com 10.300 de custo final. Esse aqui é o valor que eu tenho que minimizar. Vou deixar para vocês agora um exercício para fazer a elaboração e só estabelecer aí a prática do exercício, para depois a gente evoluir na semana que vem num exercício um pouquinho mais bem elaborado, que a gente vai tentar fazer uma competição e verificar quem vai conseguir chegar no menor custo, quem da sala inteira vai conseguir chegar no menor custo de produção. Legal? Eu já mostro para vocês o exercício que vocês vão ter que realizar. Pessoal, olha aqui o exercício que vocês vão ter que realizar. Considerando os custos associados ao sistema produtivo, explicitados no exemplo acima, ou seja, vocês têm aqui no exemplo anterior, que eu acabei de descrever para vocês, os mesmos custos de produção, custo de hora extra, custo de terceirização, então os custos que a gente acabou de ver no nosso exemplo, nessa videoaula. Vocês vão considerar esses custos associados e vão verificar o quê? Vão verificar que existe uma nova linha de produção aqui. Com essa linha nova de produção, com o uso de turno extra, quais vão ser os custos associados? O que isso vai gerar principalmente do que? De custo total. Vocês vão fazer o cálculo de cada um dos custos mês a mês, mostrando o cálculo aqui de vocês e vão chegar em um custo total. Qual que é o nosso objetivo? Minimizar o custo total. Então, estou fazendo uma outra alternativa, utilizando hora extra, em vez de utilizar a capacidade máxima de produção, e vamos ver o que isso vai levar de custo total. Esse é o cenário 2. E vocês vão aproveitar também e realizar o cenário 3. Eu tenho também uma outra linha de produção, eu utilizo aqui a hora extra e utilizo terceirização. Então é uma outra estratégia que pode ser levada em consideração. Isso vai implicar em novos custos mês a mês e vai implicar também em um custo total que vocês vão chegar aqui diferente. E vocês vão apontar para mim no exercício de vocês qual é o menor custo, cenário 1, cenário 2 e cenário 3. Lembrando que o cenário 1 já está pronto, tá? É o que a gente viu, deu aqueles 10.300. Vocês vão fazer o 2 e o 3 e vão falar para mim, esse é o melhor cenário, professor. Bom trabalho para vocês e até a nossa próxima aula.